Meus queridos irmãos e irmãs, com grande pesar, mas também com grande confiança em Deus, celebramos o 7º dia do falecimento de Dom Henrique Soares da Costa. E como vocês sabem, a razão pela qual nossa paróquia, de forma especialíssima, celebra esse 7º dia é pelo vínculo espiritual, afetivo, histórico, que os padres dessa nossa paróquia têm com Dom Henrique. Dom Henrique foi diretor espiritual do padre Overlan, primeiro do vocacionado Overlan, depois do seminarista Overlan, e foi das mãos de Dom Henrique, então padre Henrique, que o padre Overlan foi revestido de casula no dia de sua ordenação sacerdotal. Um vínculo espiritual muito forte, de filiação espiritual, que nós queremos, como paróquia, celebrar. Nós estamos celebrando em sufrágio da alma do homem que foi pai do nosso pároco. Além disso, Deus me deu a graça também de ter o diácono Henrique como meu colega, irmão de seminário, e o padre Henrique como irmão, neo-sacerdote. Vivemos juntos o nosso primeiro ano de sacerdotes em Roma. Foi uma graça muito grande conhecer Dom Henrique e tê-lo agora no céu ou no caminho do céu. Digo no céu ou no caminho do céu porque nós católicos cremos que aqueles que estão salvos, e já estão salvos, essa é a grande alegria, aqueles que estão salvos ou são grandes santos que já vão direto para o céu, tendo feito toda a purificação, ou então receberam uma indulgência plenária na hora da morte e, portanto, já fizeram a purificação que tinham que receber, ou então estão no purgatório, se purificando e se preparando para entrar no céu. Graças a Deus, o purgatório só tem uma porta de saída, e é para o céu. Não existe, como algumas pessoas pensam, após a morte, um momento de indecisão. Vamos rezar para que Dom Henrique seja salvo. Não. A gente podia rezar para que Dom Henrique fosse salvo se ele estivesse vivo. A gente reza pela salvação dos vivos. Dos mortos, no momento da morte, o nosso destino eterno está selado. Não há mais nada o que possamos fazer. É na hora da morte que tudo se define e se define para sempre. Na hora da morte, ou nós estamos eternamente condenados, ou na hora da morte, nós estamos eternamente salvos. Como nós temos a convicção de que Dom Henrique morreu em estado de graça, na amizade com Cristo, nossa confiança em Deus nos leva a dizer: Dom Henrique está salvo e salvo para sempre. Nesse sentido, os mortos que já foram salvos são todos invejáveis, sejam os do céu, sejam os do purgatório, no sentido de que eles têm uma situação definitiva. Nós é que estamos correndo perigo. Nós é que ainda não decidimos. E ver a grande graça que Dom Henrique
recebeu na sua morte, de poder preparar a morte e ir consciente para ela. A última pessoa da família com a qual Dom Henrique falou foi o seu irmão Ricardo, médico. E falou, estavam os dois falando a respeito do ser entubado. Dom Henrique conscientemente sabia que ele seria entubado e, evidentemente, ele sabia todos os riscos que isso significava, ou seja, não somente o processo de entubamento, mas o fato de que, se se chega a esta grave decisão, é porque realmente a pessoa está num estado que requer muitíssimo cuidado. É possível voltar, é possível ser curado, mas é também uma coisa grave. E Dom Henrique, tendo plena consciência da gravidade do passo que ele iria dar, o seu irmão médico tentando dizer a ele, consolar, Dom Henrique, tipicamente, Dom Henrique, o Padre Ovelan vai reconhecer aqui, quem conviveu com ele, as últimas palavras dele foram dedo em riste, olhando para o irmão e dizendo: eu estou cansado fisicamente, mas eu estou forte no espírito. Quase que repreendendo o irmão que estivesse duvidando de sua fortaleza, de sua preparação. Por isso eu escolhi o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, em que Jesus diz aos seus discípulos, aos seus sacerdotes, porque ele está falando aqui dos seus servos, aqueles que servem à mesa, aqueles que oferecem o sacrifício na Santa Missa, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de um casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Sim, o Dom Henrique foi sedado, foi entubado. O meu corpo dorme, mas a minha alma vigia. Eu estou cansado fisicamente, mas o meu espírito está forte. Como o servo que vigia, esperando a vinda do seu Senhor. Meus queridos, esse Evangelho nós poderíamos longamente refletir sobre ele, porque tem belíssimos detalhes para a nossa vida. Somente duas coisas. Primeiro, as vestes que Jesus diz que os seus discípulos devem ter, cingidos e com lâmpadas acesas. Ou seja, os servos estão em casa, mas estão vestidos como quem está fazendo um caminho. Em casa, as pessoas tiravam o cordão que amarrava a túnica. O cordão que amarra a túnica era um cordão que cingia os rins, porque os rins, para uma longa caminhada, eles precisam estar apertados, porque de tanto caminhar, o rim vai batendo e aquilo causa uma dor.
pois uma longa caminhada, nada melhor do que fazê-la cingido, com os rins amarrados. Também porque, cingindo os rins, ele podia levantar a orla da túnica, que longa demais poderia atrapalhar os pés. E com lâmpadas acesas. Por quê? Porque o caminheiro, porque aquele que anda, aquele que é o vigia, que está em vigília, precisa da lâmpada acesa, mesmo no meio da noite, acordado, pronto para o itinerário, pronto para a Páscoa. Como naquela noite de Páscoa, a primeira Páscoa no Egito, o povo de Israel teve que comer de pé, com os rins cingidos, com lâmpadas acesas, prontos para partir. Também nós todos precisamos estar simbolicamente de pé, com os rins cingidos, lâmpadas acesas, para ir ao encontro do esposo que vem. E a primeira leitura da carta de São Paulo diz exatamente: quem nos separará do amor de Cristo? Nós, pelo batismo, fomos unidos a Jesus. Pela crisma, fomos unidos mais intimamente a Jesus. Mas Dom Henrique foi unido a Cristo como instrumento especialíssimo da sua graça, naquela união íntima do ser sacerdote e intimíssima do ser bispo. Foi para os seus bispos, na última ceia, que Jesus disse: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Foi para os seus sacerdotes, para os seus bispos que Jesus disse isso. Quem pode separar um bom bispo do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, e nós sabemos que Dom Henrique sofreu tudo isso. Me desculpe dizê-lo, inclusive de irmãos bispos. Nada vai nos separar de Cristo. Também nada vai nos separar de Cristo, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem o Covid, nem a intubação. O amor de Cristo, uma vez que nós correspondemos a esse amor com que nós fomos amados, meus irmãos, nada nos separará. Nem mesmo o purgatório nos separa de Cristo, porque Cristo no purgatório é o próprio fogo que nos purifica, bondosamente nos purifica. Por isso, meus irmãos, o salmo que nós vimos hoje, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, pois estão comigo o teu bastão e o teu cajado, eles me dão a segurança. O bom pastor que foi Dom Henrique, agora está recebendo daquele que é o supremo pastor a recompensa. Alegremo-nos por isso, rezemos para que, se ele ainda não está na visão da glória do céu, chegue esse momento o quanto antes, para que nós tenhamos um intercessor. E ele que conheceu nossas tribulações,
nossas angústias, interceda por nós. Rezemos e rezemos muito pelo descanso eterno de Dom Henrique Soares da Costa. Se ele já está no céu vendo a Deus, essa oração servirá para outras almas. Mas nós não devemos nunca, nunca, nunca deixar de rezar pelas santas almas do purgatório. Isso deve ser um dever, isso deve ser um zelo, deve ser um amor, deve ser para nós um ímpeto, uma moção constante, rezar pelas santas almas do purgatório. Rezar e rezar porque que essas almas salvas, essas almas que já chegaram ao seu destino eterno, possam então chegar na pátria definitiva, na contemplação face a face diante de Deus o quanto antes. Quantas almas nós podemos resgatar do purgatório e tê-las como intercessores no céu? Nós rezamos por elas no purgatório que nada podem fazer, para que, admitidas ao céu, rezem por nós, porque podem tudo interceder da onipotência das mãos de Deus. Que a Virgem Maria, Mãe bendita, mãe dos seus filhos prediletos, sacerdotes, e seus filhos prediletíssimos, os bispos, que a Mãe Santíssima interceda, peça, suplique por cada um de nós e receba no seu colo de mãe, quanto antes o Dom Henrique. Lá no céu, Dom Henrique certamente será recebido por duas mães, pela Virgem Santíssima, Mãe Maria, e por sua mãe Teresa, já falecida. Rezemos também pelos seus familiares que aqui ficam, para que sejam fortes, e são fortes com a graça de Deus, todos firmes na fé, seu pai, os seus 3 irmãos, para que recebam de Deus toda consolação. Seu Lorival, que é o pai, o Ricardo, médico, o Adriano, que é advogado, e a Clara, que hoje choram a saudade do Quinho, como eles chamavam Dom Henrique. O Quinho foi na frente. Lhes prepare também um lugar para o feliz reencontro desta família católica piedosa, que eles também perseverem na perseverança final até chegar à recompensa do céu. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua o ilumine. Descanse em paz. Amém.